A paz do Senhor para todos. Mais um dia, mais um culto. Hoje culto na presença de Deus, culto para adorar a Deus, culto de missões que está acontecendo na congregação de Marileia. Vamos começar esse culto com uma oração, em nome de Jesus. Deus Santo e Poderoso, aqui na sua presença estamos diante de Ti. Queremos Te apresentar, Senhor, sincero louvor para Ti. Queremos Te adorar e bendizer o Teu nome. Senhor, em nome de Jesus, esse culto de missões está nas Tuas mãos. Recebe nosso louvor, recebe nossa adoração. Fala conosco através da Tua palavra, através dos Teus louvores, Deus. Em nome de Jesus, entregamos nosso culto a Ti, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Ministério de louvor como oportunidade. Toda criatura se derrame ao Seu.
Santo e gloriosa paz do Senhor, você que nos dá o privilégio de nessa noite, mais uma vez, adentrar ao seu lar através das mídias sociais. Quero te convidar a, juntamente comigo, ler um trecho da Palavra de Deus que se encontra registrado no livro dos Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 1, a partir do verso de número 4. Estamos hoje num culto de missões, e missões é algo urgente, é algo que não pode esperar. Temos a obrigação e o dever de anunciarmos o Evangelho de Cristo a todos quantos estão na face dessa terra. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, a partir do verso 4. Acompanhe comigo aí você na sua casa, no aconchego do seu lar, e medite juntamente comigo na palavra de Deus, que nos diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saia de Jerusalém, mas espere pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos com eles perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino de Israel? E ele respondeu: não lhes compete saber o tempo ou a data que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nessa noite é uma palavra de reflexão para nós nesse culto de missões, uma ordem que o nosso Senhor Jesus Cristo, nos seus últimos atos aqui na terra, juntamente com os seus discípulos, ordenou-lhes que permanecessem em Jerusalém, pois haveriam de ser revestidos do poder de Deus, e após serem revestidos desse poder, poderiam sair para pregar o Evangelho, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e nos confins da terra. E a Igreja de Cristo recebeu este mesmo Espírito e tem a autoridade dada por Deus para pregar o Evangelho. Estamos vivendo dias atribulados, dias onde as pessoas já não têm mais esperança, não sabem mais em que acreditar. E é nesse tempo que a Igreja de Cristo está com a oportunidade de levar aqueles que estão sem esperança a verdadeira esperança. E essa esperança se chama Jesus Cristo. Essa esperança que um dia veio a essa terra, padeceu na cruz do Calvário, e antes de ser assunto aos céus, nos deu uma ordenança: ide por todo mundo, pregai o meu Evangelho a toda criatura. E a Igreja de Cristo nos últimos dias tem que tomar a posição de realmente obedecer o ide de Cristo e anunciarmos a este Evangelho, que é a solução para este mundo que está em calamidade. A solução está em Jesus Cristo. Muitos estão buscando soluções em outras coisas, esquecendo que a verdadeira solução só podemos achar em Jesus Cristo. E como eles poderão saber dessa solução se a Igreja de Cristo se calar? Mas é tempo de nós nos levantarmos com voz de arauto, com todo o poder e autoridade que nos foi dada por Jesus Cristo, e anunciarmos essa palavra, não só em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, mas também nos confins da terra. E devemos fazer isso enquanto é tempo, enquanto é dia, enquanto ainda nós temos a oportunidade de falarmos desse amor abertamente, enquanto ainda nós temos a liberdade de expressarmos que Jesus Cristo, Ele salva, cura e prepara e leva o homem para o céu. Então que você, como Igreja de Cristo, possa ter essa consciência de que é tempo de nós nos levantarmos e fazermos missões. É tempo de proclamarmos esse Evangelho, porque muitos estão perecendo sem conhecer esta palavra. E é meu dever, é seu dever, como Igreja de Cristo aqui na terra, pregar este Evangelho e anunciar que Jesus Cristo está voltando.
Que você possa ficar com essa palavra de reflexão nessa noite, sabendo que você foi chamado para ser profeta de Deus nesta terra, que você foi chamado para anunciar um evangelho santo, genuíno, um evangelho que transforma a vida e leva para os céus. Que Jesus Cristo possa continuar te abençoando e que nós possamos juntos pregarmos este evangelho enquanto é dia. E assim agradeço a minha oportunidade. Palavra poderosa com o nosso evangelista Esmeraldo, que faz parte da diretoria da Seminogal. Seminogal hoje está presente nesse culto. Seminogal, nossa Secretaria de Missões, nossa associação que faz missões. O diretor da Seminogal hoje está presente, o evangelista William, que vai trazer a palavra hoje mais tarde para nós. E como o evangelista Esmeraldo falou, nós precisamos se preparar agora em nossa Jerusalém para fazer mais coisas para Deus, fazer mais coisas para esse mundo. Precisamos se preparar, precisamos se separar e um tempo bom, né? Que a gente pode ficar, que não pode sair para lugar nenhum, mas tempo bom só você e Deus. Seja com Ele, seja crescendo na presença de Deus nesse momento. Não busca as coisas do mundo, não sofre porque você não pode fazer nada dentro de casa, não sofre porque você não pode sair, mas busca nesse tempo que Deus separou para nós, podemos buscar a presença dEle. Eu gostaria de pedir Ministério de Louvor, cantar mais um louvor, para nós podermos ouvir a palavra de Deus.
sabendo que Ele, por Ele e para Ele todas as coisas. E só Ele pode nos cuidar 100% melhor. Ninguém pode cuidar de si como Deus pode cuidar de você. Entrega sua vida nas mãos de Deus. Entrega seus problemas nas mãos de Deus. Descansa nos braços do Senhor. Nesse momento eu gostaria de chamar a evangelista William, nosso diretor da Seminogal, para trazer palavra para nós nessa noite. A paz do Senhor para os irmãos. É um prazer poder estar com os irmãos cultuando ao nome do Senhor. É um privilégio muito grande para a Igreja de Cristo ter essa oportunidade de pregar o ano aceitável do Senhor em tempo e em fora de tempo. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos que estão nos visualizando nas redes sociais, nos ouvindo louvores, ouvindo algo da parte de Deus para abençoar a sua vida. Que Deus possa continuar abençoando a todos. Quero louvar a Deus pela vida da direção da Congregação da Mariléia, pela iniciativa em realizar cultos de missões em meio a esse isolamento social. A gente precisa pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Então não é o templo que vai parar a igreja. A igreja está sempre se movendo, sempre mobilizada em proclamar o Evangelho do Senhor. Gostaria que você abrisse na sua casa a palavra de Deus, livro do profeta maior, profeta Ezequiel, capítulo 37, verso 1º, 2º, 3º e 4º, para nossa reflexão. Eu não tenho dúvidas de que Deus reservou esse momento para a sua vida. Eu não tenho dúvida que Deus reservou esse dia para abençoar a sua vida, para falar contigo face a face, tete a tete, do seu lado, dizer para você que você precisa ser uma voz profética para a nação brasileira e para as demais nações. Capítulo 37 do profeta maior, profeta Ezequiel, verso 1º, que diz: Veio sobre mim a mão do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Verso 3: E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? Eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Verso 4: Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e dizes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Amém? Que você possa refletir nesses versículos que nós lemos em apreço, pois é através do contexto desse versículo que a gente vai falar de uma forma bem objetiva, para que você possa entender o propósito de Deus na sua vida. É um texto muito lido, muito pregado, muito conhecido. É um texto onde vários trabalhos de campanhas as pessoas intitulam, colocam esse texto para vários trabalhos de campanhas, de curas, de avivamento, enfim, vários congressos também. As pessoas utilizam esse texto e traz um grande sermão, um grande avivamento para um público que está sedento de ouvir a voz de Deus. Mas eu queria reportar esse texto aqui a um confronto para a igreja, principalmente nesses momentos que se chama hoje, e trazer dentro desse texto uma reflexão missionária acerca daquilo que Deus quer em nossas vidas. É um livro onde Deus fala com o povo, onde Deus chama a responsabilidade do povo. E todos nós conhecemos o profeta Ezequiel. É um profeta maior.
E eu não vou aqui me ater à biografia do profeta Ezequiel, até porque nós levaremos muito tempo, mas todos nós sabemos que Ezequiel é filho de um sacerdote. Dentro de uma lógica, dentro de uma hierarquia, Ezequiel seria um sacerdote. Mas a gente conhece a história, todos nós sabemos que houve uma certa feita, o rei Nabucodonosor, ele invade Israel, onde ele leva cativo várias pessoas, e junto com esses cativos vai Ezequiel, e ele se torna cativo. Eu disse que ele poderia ser um sacerdote, porque seu pai era um sacerdote, mas o destino traçado por Deus a ele fora outro. Ele foi levado cativeiro. Com entre 20 e 26 anos de idade, ele é deportado para a Babilônia, onde, com 30 anos de idade, Deus chama Ezequiel a uma responsabilidade de ser o profeta dele na terra, de ser a voz dele na terra. E olhando para o livro do profeta Ezequiel, temos várias histórias. Passou por diversas fases difíceis na sua vida, no seu ministério, sofreu bastante, padeceu muito. Inclusive, no seu momento de cativeiro, a sua esposa ela morre. Não há relatos na Bíblia acerca de que Ezequiel teve filhos ou não. Não há relatos, mas há relato que ele teve uma esposa. E no momento do exílio, ela fora morta. E o próprio Deus disse para Ezequiel não trazer à tona, não focar, não se preocupar com nenhum tipo de cerimônia fúnebre da sua esposa, porque Deus estava tratando com o seu povo. Esse é o Ezequiel, um profeta que sofreu, aprendeu com Deus, padeceu debaixo das mãos de Deus, várias experiências, que quando a gente olha para o livro, a gente percebe que ele foi um profeta de coragem, que passou por muitas dificuldades, mas em todo o tempo foi voz de Deus na face da terra. Dentre as várias experiências que ele passou, quero me ater ao capítulo 37 do seu livro e especificamente falar do vale de ossos secos. Todos nós sabemos que Israel, os ossos secos, é uma linguagem figurativa. Não existia defunto propriamente dito, mas a nação inteira ela estava morta espiritualmente aos olhos de Deus. A nação de Israel ela estava sob domínio da Síria, Judá sob domínio babilônico, e dentro de uma ótica humana não havia possibilidade alguma dessa nação ser restituída, se reaparecer na história. Mas o texto bíblico, lendo a Bíblia, a gente entende que o nosso Deus é um Deus longânimo, é um Deus benigno e é um Deus de misericórdia. Então ele levanta o profeta para profetizar para uma nação decaída, uma nação que não tinha mais perspectiva nenhuma de vida. Mas Deus levanta um profeta, Deus levanta uma voz para mudar toda a história da nação. Primeira coisa que Deus faz, ele se apresenta para o profeta. E todos nós sabemos que quando Deus se apresenta para a igreja, é porque ele quer relatar, ele quer utilizar a igreja para trazer algo de novo para alguém sedento, para alguém necessitado. E Deus se apresenta para o profeta. Deus levanta o profeta e pôs o profeta, leva o profeta em espírito para um vale de ossos seco. E o profeta vai dar ênfase nesse vale, nesses ossos. Ele diz, sequíssimo. Ele dá ênfase. Os ossos são sequíssimos, não tem perspectiva de vida. Mas o interessante é que o texto diz que Deus o conduz para o meio do vale. Só que ele não fica no meio do vale. O texto vai dizer que ele rodeia o vale. Ele vai nos 4 cantos do vale. Ele conhece todo o território. Ele faz todo o mapeamento do vale, entendendo que todo aquele povo, toda aquela nação precisava ser alcançada. Daí quebra alguns mitos, onde muitas pessoas dizem, para que fazer missões para tão longe,
sendo que perto precisa. A visão de Deus nunca foi e nunca será essa. O próprio Deus disse para Jeremias certa feita: antes que tu formaste no ventre eu te conheci, antes que você saísse da madre, Jeremias, eu te santifiquei, e as nações eu te dou por profeta. Então Deus se coloca no plural, as nações. Deus não centraliza a sua obra em uma nação, em uma cidade, não. Deus quer salvar de uma forma generalizada a raça humana, o povo humano. A Bíblia vai dizer também, como fora dito aqui na mensagem introdutória, que nós devemos fazer missões em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Isso é mandamento. Então, Ezequiel está no meio do vale. Ele conhece os 4 cantos do vale. E Deus faz a pergunta para ele: poderão viver esses ossos, Ezequiel? Ele disse: Senhor, tu sabes. E Deus decreta para ele, ordena para ele: profetiza sobre esse vale, e eles viverão. Ezequiel não perdeu tempo em profetizar. Ele profetiza sobre aquele vale. E a Bíblia vai dizer que quando ele profetiza, houve ajuntamento de ossos, nervos, carnes, peles, e eles foram ajuntados. Houve um ajuntamento. O povo se agregou de novo. O povo se ajuntou de novo. A igreja está reunida. A nação está reunida. Só que o texto vai dizer que não havia vida naqueles corpos. Não havia vida. Isso nos faz entender o mais importante na vida do homem, da mulher, do crente, não é simplesmente estar congregando, estar junto. Precisamos ter vida, e vida produzidas pelo Espírito Santo de Deus. Aparentemente estava tudo perfeito, só que ele não tinha domínio próprio, ele não tinha vida. Ele fez tudo que Deus mandou, mas na hora eles precisavam de vida. Aí Deus fala para o profeta mais uma vez: profetiza ao Espírito, e ele vem dos 4 ventos. Sobre esses 4 ventos, a gente resume toda a história, todo o contexto do que nós lemos aqui. Os 4 ventos precisavam descer sobre a nação, pairar sobre a nação, soprar sobre as nações, dominar sobre a nação, para que eles pudessem entender quem era Deus. E ele profetiza, e o vento vem dos 4 cantos: sul, norte, sul, leste e oeste, os 4 pontos cardeais. Só que existe um porém nesse vento. O vento norte, no original, significa aquilon. Preste atenção nisso, porque é nesse contexto que Deus trata com a nação de Israel. Primeiro vento norte, aquilon, é o vento que faz com que os céus se abrem e que abre a nossa visão para a nossa visão, e que nos faz ver novamente as coisas celestiais, onde o sol da justiça começa a se manifestar. Esse é o vento norte. O vento sul, austro ou teiman, se caracteriza por um clima agradável e temperado, trazendo uma temperatura favorável, proporcionando um alívio para a nação. Vento leste, Cadim, é o vento que se levanta no deserto, tem como característica trazer o juízo de Deus a quem não faz parte do seu desígnio para a sua vida. Vento oeste, Ian, é o vento fortíssimo, presta atenção, fortíssimo, que leva as pragas. Eu coloquei entre parênteses aqui, todas as pragas. É um vento fortíssimo que leva todas as pragas, quando nós nos alinhamos ao propósito do Senhor. E o vento que nos leva a experimentar a restituição de Deus. Deus trata com a nação de Israel através desses ventos. A gente precisa entender que Ele é Deus. O profeta profetiza a primeira vez, houve um ajuntamento, a nação se reuniu.
Mas não estava limitado a isso. Ele precisava profetizar de novo para que eles pudessem ter vida. E tendo vida, eles teriam capacidade de enxergar de perto Deus. E ele profetiza, e houve vida. O povo, o exército se levantou. O texto vai dizer que se levantou um grande exército. Mas Deus precisava dar continuidade a esse texto, a essa história. Deus disse que Deus arrancou ele, abriu a sepultura deles, tirou eles da sepultura. O mais lindo da história é isso aqui, que Deus introduzia sobre eles. Aí entra o Espírito de Deus. O meu Espírito foi introduzido sobre a nação de Israel. Quando Deus fala isso, se caracteriza, se confirma, se concretiza um grande exército se levantando para vencer, pelejar e vencer qualquer tipo de adversidade que haveria de vir. Por quê? Porque o homem, o ser humano, é muito limitado nos seus afazeres. Somos limitados quando a gente canta, quando a gente prega, quando a gente lidera. Somos muito limitados quando o nosso espírito toma parte de alguma coisa para administrar, deixando de ser dependente do Espírito de Deus. Mas quando a gente recebe o Espírito de Deus para dominar, tudo muda em nossas vidas. Porque o homem sem Deus, ele não tem o domínio próprio. Foi assim com Adão. Para a gente entender, quando Deus desce a terra, do pó da terra, ele cria um boneco, cria o homem. Adão, até então, é um homem, é uma criação de Deus. Mas depois que Deus sopra nas narinas de Adão, ele recebe o espírito de vida. E ele recebe também o Espírito de Deus. Tendo o Espírito de vida, ele não tem o domínio. Mas tendo o Espírito de Deus, Deus disse para Adão: dominai sobre os animais dos campos, dominai sobre os animais dos mares, dominai sobre as aves dos céus, dominai. Deus deu o domínio a Adão, porque ele tinha o Espírito de Deus. O que eu quero dizer com isso para a sua vida? As nações precisam ser curadas, as nações precisam ser saradas, as nações estão morrendo, a nação brasileira está morrendo, e Deus precisa de uma voz para ecoar o nome dele dentro da nação brasileira e dentro das nações que precisam ouvir a voz de Deus. O que nós temos feito? Será que a gente está se colocando na brecha? Será que a gente está se colocando à disposição de Deus para que Deus possa, através da gente, nos levantar como uma voz profética? A situação do vale aqui era um tanto que difícil na visão de Ezequiel, um tanto que difícil na visão de qualquer outro profeta, mas na visão de Deus bastava uma palavra para que aquele povo viesse se levantar como um grande exército. Quando ele recebe a mensagem de Deus para ele profetizar, ele entende que Deus estava no negócio. E a gente, como igreja militante de Cristo Jesus, a gente precisa entender isso. Precisamos ter uma visão generalizada das nações, da nação brasileira, e se colocar na brecha. Quando a gente olha para o mundo está batendo cabeça, cegos guiando outros cegos, religião em cima de religião, mas não há crença, não há temor de Deus entre os homens. E o temor de Deus é o princípio da sabedoria. E se a igreja militante de Cristo teme a Deus, ela é sábia. E se ela é sábia, a Bíblia vai dizer: quem é sábio, ele ganha almas. Precisamos nos colocar na brecha. Babilônia está assolando, está sitiando. A Síria está assolando, está sitiando. Existem milhares de mortos-vivos, mortos espiritualmente falando. E Deus se levantou como um profeta, se levantou como uma voz para fazer a diferença. E muitas das vezes a gente está se omitindo a isso, estamos deixando de fazer aquilo que é para ser feito. O que é que nós temos como instrumento
para a gente fazer a diferença em meio a essa população, em meio a essa geração perversa. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Só isso basta, ter o Espírito Santo de Deus. Porque tendo o Espírito Santo de Deus, temos poder, autoridade para quê? Pisar escorpiões e serpentes. Quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, automaticamente a gente sai a campo para pregar. A gente ouve e obedece o ide de Cristo Jesus. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e se beber alguma coisa mortífera, não sofrerá dano algum. Por quê? Porque temos o Espírito. O Espírito nos enche para a gente vencer várias adversidades, para a gente refletir. O Espírito Santo encheu Gideão para vencer os midianitas. Ele encheu Josué para vencer os filhos de Ai. O Espírito Santo encheu Davi para vencer os filisteus. O Espírito Santo encheu Elias para vencer Baal e Azera. O Espírito Santo encheu Moisés para vencer Faraó. O Espírito Santo encheu Paulo para vencer Agripa. O Espírito Santo encheu João Batista para vencer Herodes. E o Espírito Santo encheu a igreja para vencer Satanás e todo o seu secretariado. Temos o Espírito, temos o poder, temos autoridades. Por que não fazemos? Por que não utilizamos disso? É porque muitas das vezes a gente está na nossa zona de conforto. Às vezes é necessário Deus fazer como Ele fez com Ezequiel, pegar pela mão, transportar em espírito e colocar no meio do vale. Porque no vale ele vai ver algo que ele jamais queria ver. Pessoas mortas, sepultadas, sem perspectiva, sem esperança. Mas quando ele entendeu que no vale Deus era com ele, ele mudou todo o seu discurso. Ele se colocou como profeta de Deus para levantar aqueles que estavam no vale. Tem igrejas, Deus, eu disse isso aqui da outra vez, torna a dizer, esse acontecimento que tem nos assolado, Deus está tratando com a sua igreja. Deus está cuidando da igreja. A gente precisa ter a percepção disso. Deus está falando conosco tete a tete. Por quê? Nosso Deus, Ele é Deus do monte. Nosso Deus, Ele é Deus do vale. Deus do monte, em outrora a igreja, a gente desfrutava de grandes cultos, grandes congressos, grandes eventos. A gente pulava, rodopiava, profetizava, falava em línguas. Deus levantava a bandeira do Evangelho e profetizava em nome de Deus. Falávamos em nome de Deus. Deus do monte, no auge. Deus, Ele era conosco. Só que agora a gente está no vale. Só que no vale Deus é Deus do vale também. Mas Ele precisa ser reconhecido no vale, porque no vale você está vivo, mas dentro do vale tem pessoas mortas precisando ouvir o que Deus tem a falar através dos seus lábios. É isso, é bíblico. Quando Cornélio foi ter com Pedro, quando Pedro foi ter com Cornélio, o centurião da corte chamada italiana, foi isso que o centurião falou para Pedro: Pedro, estou eu aqui, a minha família, os meus amigos mais chegados, mais íntimos, para ouvir o que Deus tem a falar através de ti. Pedro não fez outra coisa senão profetizar. Ouve a voz de Deus, pregou para eles, e o texto vai dizer que todos eles se converteu e o nome de Deus foi glorificado. O que Ezequiel fez no vale? Ouve a voz de Deus. Então ele pregou para uma nação que estava em declínio espiritual, em decadência espiritual. Por intermédio da palavra, da pregação de Ezequiel, se levantou um grande exército. Deus não queria que se levantasse simplesmente um grande exército. Deus queria um grande exército, mas com a presença do Espírito Santo dele. Ter exército não é muito difícil. Você ter um exército, difícil é você ter um exército subordinado à presença do Espírito Santo. E é isso que Deus quer falar com você. Você que está na sua casa, você que é um profeta, você que é um levita, você que é um líder, Deus quer que você se coloque na posição. Deus quer que você se coloque na brecha, para que Ele possa usar a sua voz, usar o teu dom, usar a vocação que Ele colocou para você, para que através disso
esse vale que está na sua frente possa ser restituído e o nome de Deus ser glorificado. Eu tenho ainda um pouco de tempo, devo ter uns 5 minutos. Eu quero aproveitar aqui. Você está na sua casa. Eu falei que seria muito objetivo, porque nós estamos num culto online. E não é por muito falar que Deus, Ele nos conscientiza. Com certeza Deus falou com você. Com certeza você está enxergando o vale. Você consegue visualizar o norte, o sul, o leste e o oeste. Você sabe o vento que está pairando sobre o vale. Você sabe também que o vento que está pairando sobre o vale é um vento de Deus, porque Ele quer restituir a sua nação. Ele quer restituir as nações. Mas para Deus restituir as nações, você que está na sua zona de conforto, se coloque de pé, se coloque na posição. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus te usar para que através daquilo que você tem, Ele possa fazer a diferença dentro da nação brasileira e dentro das nações. Nós vamos orar. Eu vou orar pela sua vida. Eu vou orar pelas nações. Certamente Deus está tratando conosco. Não se desespere. Deus é Deus do monte e Deus é Deus do vale. Aleluia. Deus é Deus do monte e Deus é Deus do vale. Eu dei essa volta toda para te dizer: simplesmente profetiza sobre o vale. E o vale, os ossos secos, eles tornarão a ter carne, sangue, osso, nervo, e eles se levantarão como um grande exército e com uma grande voz de Deus. Feche teus olhos na sua casa, feche seus olhos quem está presente. Vamos orar para que Deus possa nos tirar da zona de conforto e cada dia nos confrontar, para que a gente possa fazer a diferença na terra e ser diferente na terra. Senhor Deus e eterno Pai, nós queremos te louvar nessa noite, nesse culto de missões, aonde o Senhor nos confronta, ó Pai, a enxergar bem de perto o vale. Ó Deus, aonde pessoas estão desesperançosas, estão distanciadas da sua casa. Pessoas que outrora, ó Pai, cantavam, pregavam, ministravam a Tua palavra, mas estão mortos espiritualmente. As nações cujas mesmas era administrada pelo Senhor. O Senhor dominava as nações. É a nação cujo Deus era o Senhor, mas se esfriou, se apostatou, se distanciou. Tu és o mesmo Deus longânimo, benigno. Tu estás presente em nossas vidas nessa noite. Tu estás presente também nas nações dessa noite. Tu estás presente na vida daqueles que se distanciou da sua casa nessa noite. Se faça presente, mas de uma forma diferente, ó Pai. Não visita essas nações, não visita essas pessoas, mas faça morada nas nações e faça morada na vida das pessoas, Senhor, para que eles possam entender que independente de qualquer circunstância, independente de qualquer problema, Tu és Deus no céu, na terra, no mar, no inferno. Tu és Deus, Criador de todas as coisas. Ministramos sobre as nações a Tua presença, a Sua presença de forma permanente, ó Pai, nas nações. Ministramos, ó Deus, a Sua presença sobre a nação brasileira e sobre todos os atalaias, os profetas que outrora pregavam a Tua palavra com muita eloquência, ó Pai, mas que por algum motivo se distanciou da sua casa, está no vale. Mas queremos ser uma voz profética e arrebatá-los do vale, ó Deus, e proferir palavras. Abram sepulturas, saiam da sepultura, se levantam como um grande exército e seja uma voz profética para a nação brasileira e uma voz profética para aqueles que precisam ouvir a voz de Deus. De tão longe nós estamos das nações, mas Tu estás tão perto das nações, porque nós somos seres humanos, nós não conseguimos ser onipresente, mas o Teu Espírito é onipresente. E quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não sou eu, mas é o Teu Espírito. Espírito Santo, toma as nações, toma o povo, toma a raça humana. É a Tua criação, é a obra máxima Tua. Libera a Tua graça, libera
profetas e profetisas, mensageiros da tua palavra para as nações, para que teu nome possa ser glorificado, ó Pai. É o que nós te pedimos, ó Deus, e já te agradecemos em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar rica e poderosamente. Seja uma voz. Amém. Em continuação dessa palavra maravilhosa, em continuação desse clamor pelas nações, nós vamos cantar o louvor, vamos pedir a Deus sarar nossa nação brasileira. Aleluia. Vamos pedir a Deus sara esta nação, sarar as nações. com o seu Faça essa oração como um louvor. com o óleo da sua unção. Deus sara esta nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando a sua unção, liberando do seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando a sua unção, liberando do seu poder. Deus sara esta nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Deus sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Com o óleo da tua A paz do Senhor a todos os irmãos. Estamos realizando mais um culto para a glória de Deus. Chegando ao final deste culto, culto de missões, culto missionário da nossa igreja, onde estamos aqui reconhecendo que Deus ama todos os povos, Deus ama todas as nações, todas as pessoas são importantes para Deus. Eu quero agradecer a todos que estão participando pelas redes sociais deste culto. Que Deus te abençoe. Não se esqueça de orar pela obra missionária. Não se esqueça de orar pelos missionários. Não se esqueça de orar pela evangelização, para que o nome do Senhor seja conhecido em todos os lugares, em todas as terras. Eu quero agradecer a missionária Denise, nossa secretária de missões da nossa igreja, missionária Lana, da nossa igreja, que está aqui na condução deste culto hoje, evangelista William Giovanni, que é o secretário, que é o diretor, na verdade, diretor executivo de missões da nossa Seminogal, evangelista Esmeraldo, que é o vice-diretor da Seminogal, que está aqui, a secretária Janeide, né, da nossa Seminogal, Secretaria de Missões e Evangelismo, Nova de Grande Alegria. Secretaria esta que já existe há cerca de 24 anos. Secretaria de Missões que tem levado a palavra de Deus ao Brasil, a vários estados da nossa nação. Tem levado a palavra do Senhor para a África, para a Europa, a muitos lugares. A Seminogal tem apoiado muitos projetos evangelísticos, missionários e de cunho social. A Seminogal tem feito um trabalho ao longo desses anos, um trabalho grande, um trabalho
que tem levado a palavra de Deus, literalmente, seja com a distribuição de Bíblias, seja com a evangelização, com o discipulado, seminários evangelísticos e obra social. Pedimos que aqueles que puderem, não deixem de estar orando pela nossa Secretaria de Missões. Se você puder, você pode também contribuir com a Secretaria de Missões, com a Seminogal. Todos os recursos que a Seminogal recebe são integralmente dedicados à obra da evangelização, à obra missionária. Nesses últimos dias agora que nós estamos atravessando esse período tão difícil no Brasil, a Seminogal, que apoia vários projetos missionários, mesmo diante desse momento, ela não parou. Ela continua ainda ajudando a vários projetos missionários. Nesses últimos dias, a Secretaria de Missões fez um grande trabalho, levando quentinhas durante vários dias para muitas famílias todos os dias. Ela tem distribuído cestas básicas, ajudando muitas famílias em muitos lugares. Então nós pedimos àqueles que puderem, ajudem a Secretaria de Missões. Todo o trabalho que é feito é um trabalho voltado para uma visão de reino. Pertencemos a uma igreja. A Seminogal ela é uma Secretaria de Missões da primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Austin, mas não significa dizer que ela faça trabalho apenas para a nossa igreja. Não. Nós temos uma visão interdenominacional, uma visão que não se restringe apenas à nossa igreja em Austin ou apenas à Assembleia de Deus no Brasil, mas ela se expande ao reino de Deus. A visão é evangelho, a visão é levar o nome do Senhor às pessoas. Então contamos com a sua ajuda. A você que talvez ainda não conhece a Seminogal, que possa conhecer, entre nas redes sociais, procure lá a Seminogal, através da nossa igreja também, e procure, se você puder, ajudar a Seminogal. Você pode acompanhar pelas redes sociais, pelo Facebook, você pode acompanhar pelo Instagram, e você vai ver lá muitas atividades que a Seminogal tem feito. Ela tem desenvolvido muitas atividades e eles publicam essas inúmeras atividades para que as pessoas possam conhecer e acompanhar bem de perto os trabalhos que estão sendo feitos. E aí você vai poder acompanhar muitos desses trabalhos que estão sendo feitos para a glória de Deus. Amém? Então que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que você ajude a obra missionária. Não deixe, seja um contribuinte da obra missionária, seja um participante dessa obra. Ajude aqueles que estão pregando, que estão evangelizando, que estão fazendo o reino de Deus. Nós vamos orar neste momento. Nós chegamos ao final de mais um culto. Nós vamos agora orar. Nesta oração, nós vamos orar pela nossa nação, pelo Brasil, pelos nossos governantes. Vamos orar pela saúde do nosso povo, mas vamos orar pela igreja também, pelo povo de Deus, e pedir que Deus venha ajudar a nossa nação, intervindo na nossa nação e trazendo cura, porque Deus é o Deus da cura. Ele pode mudar a história do nosso povo. Amém? Quero convidá-lo então a você fechar os seus olhos, se assim você o puder, neste momento. Vamos falar com Deus agora. Pai, nós estamos em Tua presença. Nós Te louvamos, nós adoramos e engrandecemos o Teu santo nome. Obrigado porque hoje, Senhor, domingo, primeiro dia da semana, o Senhor nos permite realizarmos mais um culto para a honra e glória do Teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela vida dos Teus filhos que estão aqui presencialmente na gravação, ó Deus, na realização deste culto. Aos Teus filhos que estão, ó Deus, acompanhando pela rede social. Mas todos nós juntos estamos Te adorando e Te louvando e Te glorificando, ó Deus. Seja os que estão em casa, no trabalho, numa condução, estamos no mesmo espírito, ligados a Ti, e um só pensamento, adorando e exaltando o Teu nome,
pois Tu és o único Deus e não existe outro Deus além de Ti. Tu és o único Deus, o único Senhor. Tu és digno de receber toda a honra, glória, majestade e louvor, e exaltamos o Teu santo nome, Te exaltamos e Te glorificamos, reconhecendo a Tua majestade, a Tua bondade e a Tua grandeza, pois a Tua palavra diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Senhor, oramos nesta noite, celebramos este culto missionário, reconhecendo que Tu és o Deus que ama as nações. Nós queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia do nosso país, perdoe os pecados do Brasil, sara esta terra, Senhor, sara este povo, muda, Senhor, a história da nossa nação, Senhor. Oramos e Te pedimos, Senhor, traz um novo tempo sobre esta nação. Senhor, Tu és o Deus da cura. Muitos não entendem o Teu agir e a Tua permissão, mas a Tua igreja reconhece, Senhor, que Tu tens o poder sobre todas as coisas. Tu és bom, Tu és maravilhoso. O Senhor tem bons pensamentos para o homem, mas é o homem que se desvia da Tua palavra. Muitas vezes Tu tens permitido coisas acontecerem, porque Tu queres falar com a humanidade. Ó Deus, nós Te clamamos e Te suplicamos, que o Senhor venha nos dar, Senhor, paz, trazer cura sobre esta nação. Oramos e pedimos, ó Deus, pelas autoridades que governam este país, seja do poder judiciário, legislativo, executivo, seja da esfera municipal, estadual ou federal. Que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê direção, que o Senhor conceda graça, Senhor, a estas autoridades para governarem este país. Oramos pelas autoridades da área de saúde, por todos os profissionais de saúde que têm trabalhado tanto nesses dias. Ó Deus, dê a eles saúde, dê a eles vigor, dê a eles sabedoria. Deus, tem misericórdia desta nação. Abençoe, Senhor. Repreenda a morte desta nação. Senhor, cura esta nação desta pandemia, mas não apenas desta. Cura este país, Senhor, de tudo aquilo que tem levado miséria, ódio, tristeza, dor, fome a muitas vidas. Clamamos a Ti. Muda a história do Brasil, intervém nesta nação, Senhor, trazendo paz, cura, libertação. É a oração que nós Te fazemos. Te agradecemos por este culto, por todos que participaram da realização dele aqui, Senhor, por todos que estão acompanhando e Te servindo, Te glorificando também neste momento. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê uma semana de paz e de bênção na Tua presença. É a oração que nós Te fazemos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Estenda suas mãos se você puder. Vamos receber a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça de Jesus, o nosso Salvador, e que a doce comunhão e presença do Espírito Santo repouse em cada coração, em cada casa, desde agora e sempre. E todos digam amém. Amém. Deus te abençoe. Continue conosco pelas redes sociais. Que Deus te abençoe e abençoe sua casa, sua família, para a glória de Deus. Amém.